Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Acta Motors, Jeep Colorado, Audi Center Santos, Anchieta Condomínios, Bom Tempo, Ideal Guindastes e Equipamentos, Reliance Agenciamentos e Serviços Portuários, Richard Santos e Toledo Corretora de Seguros. Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Auto GP. Você pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Basta apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua telinha. No programa Auto GP de hoje você vai ver estabilidade e mais segurança ao volante. Pneus merecem atenção especial dos motoristas. Isso se chama TWI. Pneu chegando nesse índice, essa borracha chegando nesse limite, é indicada a troca do pneu por segurança, tá? Paixão que é herança familiar. Ex-piloto de corrida coleciona mais de 3.500 miniaturas de carros. Meu avô participou de automobilismo bem do iniciozinho. Inclusive de prova na inauguração da Via Anchieta, inauguração do Autódromo de Interlagos. Carros dos Sonhos. A estreia do Test Drive Premium com Igor Moura. E também as informações da temporada 2020 de Fórmula 1 com Tony Vasconcelos. O programa Auto GP começa falando de um dos componentes mais importantes de um veículo. Os pneus têm três funções: impulsionar, frear e manter a dirigibilidade, ou seja, a eficiência no modo de dirigir. Toda a tecnologia dos carros, em aceleração, frenagem com ABS, estabilidade com esses controles de estabilidade SC e SP, tudo isso, no final das contas, é o pneu que tem contato com o solo, a única parte do carro que tem contato com o solo. Toda essa tecnologia, no final, vai para os pneus. Então você precisa estar com o pneu em condições para essa tecnologia funcionar. É por isso que os pneus também merecem atenção especial. E como saber se eles estão bons? A troca deve ser feita quando a altura dos sulcos estiver abaixo de 1,6 milímetros. Para descobrir, basta dar uma olhada no indicador de desgaste na banda de rodagem. Aqui dentro do sulco do pneu existem esses gomos aqui, esses granulados. Isso se chama TWI. Pneu chegando nesse índice, essa borracha chegando nesse limite, é indicada a troca do pneu por segurança, tá? Então isso aqui se chama TWI. Dentro dos sulcos do pneu, todos os pneus você vai identificar esse TWI. As informações sobre o pneu estão na parte lateral. Estes números e letras são importantes na hora da troca. Essa numeração significa o tamanho da banda de rodagem, essa daqui significa o tamanho do perfil, e aqui é a roda do veículo, tá? Completando a nomenclatura, existem a letra e o número, que foi o que eu comentei também. O número significa o índice de velocidade e a letra significa o índice de carga, o quanto esse pneu suporta para o carro. Há vários tipos de pneu para os diferentes tamanhos de aro. Cada modelo de veículo tem um específico para garantir melhor desempenho e segurança. Todo veículo tem uma medida, tem uma nomenclatura exata para aquele carro, né? É sempre bom seguir as especificações do fabricante, verificar no seu manual se tiver alguma dúvida, mas todo carro tem uma medida específica para o veículo. Após a montagem é preciso calibrar, fazer o balanceamento e alinhar os pneus, inclusive os que não foram substituídos. O balanceamento é para evitar a trepidação do veículo, né? Ele faz o acerto da vibração veicular dentre pneu, roda e eixo. Então ele corrige toda a vibração naquele lado do veículo. E o alinhamento nada mais é que o acerto geométrico da parte dianteira do veículo. Ele corrige as inclinações do pneu e, consequentemente, o volante também. Isso evita o desgaste prematuro do pneu, faz com que ele tenha uma vida útil um pouco maior.
Os pneus geralmente desgastam mais rápido na dianteira por causa da tração, movimento das rodas nas curvas e da transferência do peso para frente nas frenagens. Mas, se você comprar apenas um par, eles devem ser colocados no eixo traseiro. A explicação é simples. Se acontecer algum problema na dianteira, o motorista tem um volante para controlar o carro. Armando seguiu a recomendação dos especialistas à risca. Aliás, para ele, nada de pneu careca. Armando, qual que é a importância de trocar os pneus, a importância de ter pneus sempre em bom estado de conservação? A segurança, né? De segurança de todos os passageiros, segurança no trânsito, segurança para terceiros que estão na estrada, sem risco de acidentes, viajar com mais tranquilidade, evitar multa, que é importante. Ter um bom passeio, sem estresse, ir de volta com a família, tudo correto. Acho muito importante. Não dá para bobear com pneu também, né? Não. O pneu é um dos itens mais importantes do veículo. Manutenção sempre em dia, alinhamento, balanceamento, tudo para manter sempre a segurança, né? No próximo bloco, as informações da temporada 2020 no Momento Fórmula 1 com Tony Vasconcelos. E a paixão de um ex-piloto de corrida por velocidade e miniaturas de carros. O AutoGP está de volta com a história do paulistano Hugo Guidini, de 56 anos, que mora em Santos e se apaixonou por velocidade quando ainda era criança. É uma herança da família. O avô e o pai dele foram pilotos de corrida. Meu avô participou de automobilismo bem do iniciozinho, inclusive de provas na inauguração da Via Anchieta, inauguração do Autódromo de Interlagos. E aí nós fomos gostando. Meu pai, quando eu nasci, correu de DKV. E aí um pouco mais adiante, nos anos 80, meu pai voltou a correr. E aí que pegou mesmo, aí que começa a acompanhar mais de perto, viver o dia a dia das corridas, oficinas e tal. Ele tem carro até no nome. O carro é do lado da família da minha mãe, não tinha nada a ver com automóvel. Meu avô paterno era alfaiate. Meu avô, por parte de pai, que sempre teve ligação com automóvel, automobilismo, né? Depois eu trabalhei com automóveis, então o pessoal achava que era proposital o carro, achava que era nome artístico, né? Mas não era. Seguindo os passos do avô e do pai, Guidini decidiu acelerar forte e passou a competir em provas automobilísticas. Ele correu a 1000 milhas brasileiras 2 vezes com o pai, que também se chamava Hugo. Participamos juntos, fazendo dupla em 2 edições das 1000 milhas. Em 1987 e 88. 87 foi uma maneira mais precária, assim. Nós curtimos muito antes a preparação, tudo que nós fazíamos tudo muito juntos, né? Íamos no preparador junto, tá? Mas a corrida em si foi muito tumultuada, não foi boa, o carro apresentou problema, ficou pronto em cima da hora. Mas assim, era todo dia conversando sobre, e isso aproximou muito eu do meu pai. Nós sempre fomos muito amigos, mas a emoção é enorme, né? Muito bacana. No ano seguinte, como o carro já estava pronto, foi só aperfeiçoar e nós fomos do início ao fim, também em dupla, só os dois, revezando 12 horas de corrida, né? Era amigo que ajudava para abastecer e tal, tanto que meu pai dizia que agora ele podia morrer sossegado porque ele já tinha corrido com o filho dele. Entre 1987 e 2002, pilotando Opala e Ômega, Guidini competiu em provas regionais como a Stock Paulista e Força Livre. Depois que decidiu deixar de lado a adrenalina nas pistas e o ronco dos motores, Guidini não escondeu o amor por carros. Na garagem de casa onde mora com a família, guarda cerca de 5.000 peças. Dentre elas, várias fotos, troféus, capacete do avô, seu José. Capacete aqui meu avô usava nos anos 40, 50. Você vê que não tem proteção nenhuma, é couro, né? Com o passar dos anos foi dando uma proteção um pouco maior, né? No meu tempo já era melhor que esse, mas muito pior do que os de hoje.
Hoje o capacete é muito mais resistente, né? Hoje usam o Hans para proteger a coluna também, então foi melhorando muito. Esse aqui era mais enfeite mesmo, né? O pessoal que corria antigamente era corajoso. Ele também coleciona 3.500 miniaturas de carros, de diferentes escalas. Esta aqui é de uma Ferrari que ganhou em 1994 e deu início à coleção que não parou mais de crescer. Uma Ferrari na medida 1.24, a escala dela, né? 1.24. E aí eu comecei a comprar. E aí eu ia no shopping 2, 3 vezes por semana para ver se eu encontrava um carrinho. Aí foi indo. Aí depois um sobrinho meu apareceu com um Hot Wheels, um carrinho menorzinho, um escalão 64. Aí também foi todo dia shopping, qualquer lojinha de brinquedo que eu vejo, eu dou uma entrada para ver se tem um carrinho diferente. E hoje tem até clube de colecionadores, tal, a gente troca informações, troca miniaturas, né? Tem compra e venda, Tem bastante gente que gosta de carrinho, não é brinquedo, né? É colecionismo. A coleção inclui carrinhos dos anos 1960, da Stock Car, miniaturas que tomam conta de todos os espaços de uma parte do sobrado. Todas foram separadas de acordo com o modelo e ano. Os favoritos do ex-piloto são esses aqui. A miniatura do Ford Coupé 1937, utilizado pelo avô, feita especialmente para ele. E esses outros pintados com as cores dos carros que usava para competir. São 6 réplicas. Esse era do meu pai, eu fiz para mim. Este carro, nós corremos 2.000 milhas. Uma delas quebrou 6 horas da manhã, a outra nós fomos até o final. Foi a última corrida que meu pai participou. Guidini cuida dos carrinhos para não estragarem com o tempo. Guardadas com carinho, as miniaturas são sempre limpas e enceradas. E não é à toa que ele tem todos esses cuidados. Essa coleção traz muitas lembranças dos tempos de adrenalina nas pistas. E também saudade e emoção. É uma época que não volta mais, né? Assim, meu avô eu não acompanhei a trajetória dele como piloto e tal, mas eu tive um contato grande com ele. Mas a gente sabe que ele participou dos primórdios do automobilismo, né? E o meu pai foi quem sempre... Aliás, eu corri por causa do meu pai. Porque ele tinha um carro, ele resolveu comprar outro e falou que aquele lá ia ser para mim. E tem um fato, meu pai, em 83 ele infartou. Aí quando ele saiu do hospital, ele fez sinal que ele dirigia, ele não podia mais, mas que eu podia. Entendeu? Então, que a partir dali... Mas ele mesmo contrariou um pouco os médicos e correu. Mas dá saudade mesmo. E aí na fase que eu mais participei, eu já não tinha mais meu pai. Então, aí cada corrida a gente pensava, relembrava. Mas dá saudade mesmo. Olá, amigos deste Auto GP, mais um programa Auto GP no ar aqui pela Santa Cecília TV. Um abraço a todos. Vamos falar do Grande Prêmio do Bahrein, último final de semana, e a notícia, do ano, com um dos piores acidentes da história da Fórmula 1. Romain Grosjean, da equipe Haas, que tocou com o AlphaTauri do russo Daniil Kvyat e acabou saindo na curva 3, um ponto seríssimo ali, em altíssima velocidade, e vamos explicar um pouco da dinâmica desse acidente que dominou as manchetes da velocidade nestes últimos dias, e graças a Deus o Grosjean está bem, né? Ele poderia ter morrido em outras épocas da Fórmula 1, teria sido um acidente fatal, talvez até em 2017, não muito longe, quando ainda não existia o halo, aquela proteção do cockpit, o Grosjean não tivesse sobrevivido. E quebrou no meio, entre o motor, caixa de câmbio, suspensão traseira e
a parte dianteira, que é a parte do costela, até por conta do cinto de segurança, a pressão quebrou algumas costelas e teve queimaduras nas mãos. Ainda bem que o Grosjean saiu vivo desse acidente. Foi mais um exemplo da segurança deste carro de Fórmula 1 e também uma felicidade, porque se ele ficasse preso no carro ou desmaiado, aí mesmo que o cockpit não tivesse sido destruído, como não foi, seria muito difícil tirá-lo das chamas. Ainda bem que ele saiu por conta própria e o Romain Grosjean, então, está bem, aí se recuperando no hospital, logo estará correndo de novo. E será substituído neste domingo, o Grande Prêmio do Sakir, também no mesmo lugar, num circuito externo, mas no mesmo autódromo, um outro layout de pista, pelo Pietro Fittipaldi. Pietro Fittipaldi, piloto brasileiro, neto do Emerson, campeão em algumas categorias de base, quebrou as duas pernas em 2018 no campeonato de Endurance em Spa-Francorchamps, se recuperou, assinou um contrato de piloto de testes com a Haas em novembro de 2018 e aguarda 2 anos pela sua chance. Então, o Pietro Fittipaldi é Brasil na Fórmula 1, retorno do Brasil na Fórmula 1 com o brasileiro, nome fortíssimo, Pietro Fittipaldi, substituirá Romain Grosjean. E a Haas, para o ano que vem, já tem um contrato acertado com o piloto russo Nikita Mazepin, filho de um bilionário russo, e que leva dinheiro para a Fórmula 1. Mas ele é um bom piloto. Ele leva, claro, capital para a equipe Haas, mas ele é um bom piloto. Foi uma boa escolha o Nikita Mazepin, piloto da Fórmula 2. Grande Prêmio lá no Bahrein, essa segunda rodada, e talvez não corra nem o GP de Abu Dhabi na outra semana. Essa a gente ainda vai ver, porque até o Grosjean diz que quer voltar para o Grande Prêmio de Abu Dhabi, que seria a despedida dele da Fórmula 1. Então ele também está fazendo de tudo para voltar para a corrida de Abu Dhabi. Mas sem dúvida nenhuma, um GP do Bahrein movimentadíssimo, uma corrida realmente cheia de alternativas e com este domingo o Grande Prêmio do Sakir. Eu volto semana que vem para falar desta corrida e também da prévia do Grande Prêmio de Abu Dhabi, a final da temporada Fórmula 1 2020, tá certo? Um grande abraço, meus amigos deste Auto GP. Continuem aí conosco. Tchau. Daqui a pouco tem a estreia do Test Drive Premium com Igor Moura. Ferrari não é uma marca de carro, é um mito. Talvez uma das marcas mais famosas do ramo automotivo. Quem é que nunca desejou, nunca pensou, nunca quis, pelo menos dirigir, ter ou tirar uma foto num carro desse? Isso aqui, tá diante de um carro desse, é a realização de um sonho. Acho que todo apaixonado por carro quer dirigir, quer ter essa experiência com uma Ferrari. Bom, a Ferrari, na verdade, ela surgiu como uma equipe de Fórmula 1, Enzo Ferrari. Ele foi o fundador da marca e ele gostava de Fórmula 1, de corrida e tudo mais. Só que, a gente sabe, dinheiro não cai do céu. Então, eles decidiram fazer carros de rua justamente para financiar a equipe de Fórmula 1 deles, ou seja, raiz no nível extremo. Eles não queriam fazer carros, eles queriam ter uma equipe de ponta. E começaram a surgir esses carros. Na época tem uma frase icônica do Enzo Ferrari. Ele falava que vendia o motor e te dava o carro de brinde. Na verdade, isso aí é um pouco daquele orgulho italiano, né? Mas o que significa? Que o piloto, quem comprava uma Ferrari não tinha que se importar com luxo, com usabilidade, com nada, e sim com a performance do carro. E durante muitos anos foi assim. Mas felizmente ou infelizmente as coisas mudam.
a Ferrari se tornou uma marca de muito prestígio, de muito glamour e etc e tal. As pessoas começaram a comprar Ferrari para poder dizer que tinha uma Ferrari. E essas pessoas não queriam andar num carro duro, andar num carro baixo, andar num carro que esquentava, um carro manual, surgiram os câmbios automáticos, enfim, uma série de melhorias. Esse carro aqui, na minha opinião, é uma das Ferraris mais raízes, se você pode dizer assim, que carrega muito desse DNA da Ferrari. Ainda é a última Ferrari V8 aspirada. A partir daqui tem a 488, ela já vira turbo. Os ferraristas de carteirinha e eu, com gosto próprio, eu gosto muito mais desse aqui. É o ronco aspirado, é o ronco de Fórmula 1, é o ronco que todo mundo sonha e via na televisão e tudo mais. O que esse carro tem de diferente das Ferraris antigas? É eletrônica, ele tem muito mais eletrônica. Isso de certa forma te ajuda no convívio com o carro. Então você tem um carro mais confortável, diga-se de passagem, para você usar nas ruas. A gente sabe que as ruas aqui do Brasil não são nada boas, então te ajuda bastante. E você tem um carro mais seguro, para aquelas pessoas que não são pilotos entusiastas ou não têm tanta vontade de levar um carro assim no limite. Querem simplesmente usar e chegar com segurança em casa. É tradicional esse detalhe aqui nas Ferraris, ela tem esse escudeto, que eles chamam, que é o brasão da marca estampado na lateria do carro. Por incrível que pareça, é uma coisa que muita gente não sabe, isso é um opcional. Quando você compra uma Ferrari zero, você tem uma série de itens que você pode configurar. Desde a tampa da cor da roda até isso aqui, a cor do carro, enfim, tudo. Aqui é o que na verdade é o porta-malas do carro, porque o motor obviamente está lá atrás. O carro tem toda uma aerodinâmica, estudar em túnel de vento e tudo, ele não é assim só para ser bonito. Essas rodas, a maioria das Ferraris 458 que você vê hoje no Brasil tem essas rodas, mas muita gente não sabe, essas rodas são opcional. E isso aqui é a parte mais legal do carro. Não à toa é onde você tem essa joia aqui, todo esse adorno, nesse vidro, para você ver realmente o motor. Então, a maioria dos carros você não vê o motor, ele está escondido, ele está tampado. Na Ferrari ela parece que tem orgulho de mostrar, olha aqui o que eu tenho para você. E esse motor é uma coisa linda, na minha opinião, um dos roncos mais bonitos de Ferrari, claro, com escapamento esportivo, porque aqui esse carro tá meio original, mas eu vou convencer ainda o dono dela a colocar um escape legal, cano reto. Bom, aqui a lanterna traseira, uma coisa clássica das Ferraris, essas lanternas redondas. Antes eram duas, agora é uma só. Na mais nova eles voltaram a ser duas lâmpadas. E o escapamento icônico da 458 que sempre marcou o carro. São 3 saídas de escape na traseira. E esse difusor que é muito bonito, mas serve para ralar muito embaixo do carro. Bom pessoal, 458 Itália, V8 aspirada, Ferrari, posição de dirigir típica de Ferrari, você se sente num kart com as rodas bem altas. Enfim, vamos ver o que esse carro faz. Olha essa reduzida. Não tem jeito. De carro emocionante é Ferrari. A Ferrari sabe fazer um carro emocionante. Olha isso. Ferrari, tração traseira, motor central traseiro, não é o motor na frente, mas dá pra brincar um pouquinho com ela. Não foi feita para jogar de lado, mas a gente tenta. Você tá a bordo de uma Ferrari, você tá podendo dirigir uma Ferrari, é a realização de um sonho para qualquer mero mortal. O cara pode ter o carro que for, pode, enfim, Ferrari é diferente. Começa pelo ronco, pela sensação, pelo prazer de você estar numa máquina dessa. Ele te vem de dentro para fora, é incrível, é surreal.
E o Auto GP está terminando. O programa vai ao ar aos sábados na Santa Cecília TV, à 13h. E tem reapresentação aos domingos, às 16h. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Não se esqueça, acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Basta apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua telinha. Até a semana que vem. Te espero, hein? Tchau! Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Acta Motors, Jeep Colorado, Audi Center Santos, Anchieta Condomínios, Bom Tempo, Ideal Guindastes e Equipamentos, Reliance Agenciamentos e Serviços Portuários, Richard Santos e Toledo Corretora de Seguros.